Queridos irmãos, a primeira leitura nos traz um trecho do profeta Isaías, em que Deus diz através do profeta que se o povo se converter, se Israel se transformar, nascerá das trevas a tua luz, tua vida obscura será como o meio-dia. O Senhor te conduzirá sempre, saciará a tua sede na aridez da vida, renovará o vigor do teu corpo, serás como um jardim bem regado, como uma fonte de águas que jamais secarão. Teu povo reconstruirá as ruínas antigas, tu levantarás os fundamentos das gerações passadas. Serás chamado reconstrutor de ruínas, restaurador de caminhos, restaurador de brechas nas terras a povoar. Que promessa tão linda essa que Deus faz através do profeta para aquele que se converte, para aquele que entra nos caminhos do Senhor, para aquele que coloca o Senhor no centro. E por isso ele continua dizendo: se não puseres o pé fora de casa no sábado, nem tratares de negócios em meu dia santo, se considerares o sábado teu dia favorito, o dia glorioso consagrado ao Senhor, se o honrares, pondo de lado atividades, negócios e conversações, então te deleitarás no Senhor. Que coisa maravilhosa, porque o sábado, no Velho Testamento, era a imagem da vida espiritual. A palavra sábado significa descanso, Shabbat. Ora, quando o Verbo se faz carne, Jesus diz no capítulo 11 de São Mateus: vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei Shabat. Eu vos darei sábado. Eu vos darei descanso. Ou seja, no Novo Testamento, o nosso descanso é Cristo. Ele é o nosso sábado. Ele é a essência da nossa vida espiritual. Portanto, para nós, a conversão deve ser um chamado à centralidade da vida espiritual. Nós muitas vezes vivemos não como se a oração fosse a nossa ocupação favorita, a nossa ocupação gloriosa, consagrada inteiramente ao Senhor. Nós não honramos a oração, nós não colocamos de lado todas as nossas atividades, os nossos negócios, as nossas conversações, e por isso nós não nos deleitamos no Senhor. Porque ao invés de nos jogarmos inteiramente na oração, com o nosso pensamento, com a nossa vontade, com os nossos afetos, com a nossa memória, com a nossa imaginação, com todo o nosso ser, nós não conseguimos nos desconectar do ativismo das coisas exteriores, e o homem moderno, lamentavelmente, está sendo adestrado por Satanás. Porque nós estamos aprendendo a viver viciados de tecnologia e interatividade, e não conseguimos entrar no repouso da vida espiritual.
Jesus vem à terra para salvar-nos, a nós que somos pecadores, como no Evangelho ele salva Levi, a quem nós conhecemos como São Mateus. Ele vem para nos salvar, mas nós lhe fechamos a porta da nossa alma, porque há excessivo tráfego através de nós. Hoje nós celebramos a comemoração dos santos Francisco e Jacinta, os dois pastorinhos de Fátima. Hoje é dia 21, no dia 13 de fevereiro, comemoramos a ida ao céu da irmã Lúcia de Fátima. Estas crianças tiveram a vida transformada por Nossa Senhora. Ela lhes apareceu depois de que tivessem a aparição do anjo de Portugal, mas ela não lhes apareceu com meiguices, com brincadeiras. Ela apareceu triste, com um rosto sério. E aquela visão, aquela aparição de Nossa Senhora triste, aflita, causou um impacto no coração dessas crianças. Ela lhes perguntou se eles queriam se entregar inteiramente a Deus. Eles disseram, sim, queremos. Mais ou menos como nós, no dia da nossa ordenação sacerdotal, respondemos ao bispo, quereis identificar-vos a Cristo? Sim, queremos. Com essa prontidão, essas crianças responderam. Atraídas pela graça emanada do coração imaculado de Maria. E nunca mais voltaram atrás, pelo contrário. Francisco e Jacinta tiveram vocações diferentes. A vocação de Francisco estava mais ligada ao coração de Jesus. Porque eles perguntaram a Nossa Senhora, Francisco não falava nada. Ele só via e ouvia. Mas perguntaram a Nossa Senhora porque ela estava triste. Ela disse, porque o coração do meu filho é ofendido pelos pecadores. Vocês querem sofrer pela conversão dos pecadores para reparar o coração do meu filho? Sim, queremos. Então Francisco dizia, eu gosto de consolar Jesus, porque está muito ofendido e triste pelos pecados dos homens. Então a vocação dele era consolar Cristo. E por isso, apesar de ser tão menino, ficou tão sério, tão concentrado. Qualquer coisa o fazia desligar-se daqui e perder-se na oração. Escutava uma flauta tocando, aquilo o transpassava por inteiro. E ele começava a pensar no céu, e já não mais ficava atento a nada que estava acontecendo ao seu lado. Permanecia absorvido na contemplação.
um pássaro cantando, uma folha que caía, tudo lhe causava um pensamento sobrenatural. Ele já não conseguiu mais estudar, não tinha mais condições. Então acompanhava as irmãs, ou seja, a irmã dele, Jacinta, e Lúcia, que era sua prima, até a escola, mas antes de chegar à escola, parava na igreja e ficava todas aquelas horas imóvel diante do sacrário, apenas pensando em Cristo, consolando o coração de Cristo. Era a sua vocação. Uma alma inocente, totalmente ocupada de Nosso Senhor. De outro lado, Jacinta. A vocação dela estava mais ligada ao coração imaculado de Maria. Ela não parava de fazer penitência, não conseguia deixar de fazer penitência nem um único instante, nada. Tudo pela conversão dos pecadores, tudo em reparação do coração de Jesus, em reparação do Imaculado Coração de Maria, dia e noite, dia e noite, dia e noite. Teve graças místicas, profecias, visões, bilocações. Uma pequena profetisa, unida intimamente à dor do coração de Maria, pelos pecados que ofendem o coração do seu filho. Ambos, Francisco e Jacinta, morreram durante uma pandemia. Era o tempo da guerra civil espanhola, da gripe espanhola. A gripe espanhola matou milhões de pessoas. Ninguém sabia como enfrentar aquilo. E naquele contexto, os dois ofereceram as suas vidas pela conversão dos pecadores, porque penetraram nesse sentimento dos corações de Jesus e Maria, salvar as almas. Nós precisamos dedicar-nos à vida espiritual. Nós temos que praticar a santidade, ser santos. Não apenas para reparar os nossos próprios pecados, mas para reparar os pecados dos homens dos nossos dias. Queridos irmãos, como o coração de Nosso Senhor deve estar triste hoje em dia, muito mais do que em 1917. Ao invés de se converter e de atender os apelos de Fátima, os homens só pioraram. Nossa Senhora disse que se o mundo se convertesse, teria paz. Mais ou menos como diz o profeta Isaías aqui. Mas o mundo não se converteu. Então virá o castigo. A punição de Deus que vem para nos educar, para nos colocar de novo no caminho do céu. É tão triste ver como nos nossos dias os homens, ao invés de entenderem a pedagogia do Senhor, endurecem ainda mais o seu coração, tapam os seus ouvidos e, ao invés de se converterem, ficam mais ainda enfiados nos seus pecados. Vamos pedir a intercessão dos santos Francisco e Jacinta, para que nós, de fato, recebamos o impacto da graça de Deus e nos dediquemos verdadeiramente à vida espiritual. Que nós possamos nos preocupar com o coração de Cristo, ferido pelos pecados dos homens. Talvez
o centro da mensagem de Fátima esteja justamente na reparação. Precisamos reparar a honra de Deus ultrajada pelos pecados dos homens. Que o Senhor nos leve à profundidade da vida contemplativa, mas também ao caminho da expiação. Talvez não por uma via longa, uma via grande, difícil, mas a pequena via da expiação. A expiação feita nas pequenas coisas de cada dia. A mortificação dos nossos pequenos gostos, exatamente como os pastorinhos de Fátima, que abraçaram a penitência sendo crianças. Que nós possamos viver uma quaresma inspirada nestes dois grandes modelos, oferecendo a Deus o nosso tudo que é tão pouco, mas respondendo-lhe decididamente: sim, queremos. Queremos atender aos apelos de Fátima, queremos nos converter, queremos reparar o coração de Cristo, queremos abraçar a penitência, queremos agarrar a nossa cruz, queremos aceitar o sacrifício com alegria, queremos dedicar-nos à vida de oração verdadeiramente, queremos ser de nosso Senhor, inteiramente dele, sem reservas. Queremos ser de Nossa Senhora, totalmente, sem nos roubarmos dela. Queremos para sempre. Que olhando para estes exemplos nós possamos nos animar a viver uma quaresma santa, uma vida santa, uma vida consumada no amor do coração de Cristo e no coração imaculado de sua mãe.